Olá pessoal, na hora de calcular a diferença de custo entre um sistema moderno de gestão como o OMI e um sistema antiquado, muita gente presta atenção unicamente no valor pago mensalmente para a empresa de software. Mas eu garanto para você que esse é o menor de todos os custos. Por isso a gente criou essa planilha que vai te ajudar a calcular o custo total de propriedade, ou seja, o quanto custa ser proprietário desse software. De maneira análoga, é a mesma coisa que falar que o preço do carro é só o que você paga por ele, né? Mas na verdade, o que você gasta para ser proprietário desse carro inclui seguro, inclui combustível, inclui impostos, ou seja, uma série de outras coisas em volta que podem deixar o carro muito mais oneroso ou muito menos. Então é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Então, começando aqui na nossa planilha, essa primeira parte só dá algumas instruções, né, de como nós vamos fazer a nossa comparação entre o ERP Home e o ERP Dinossauro. A nossa recomendação é que você edite apenas os campos em azul. Então vamos lá. Primeira coisa é digitar o nome da empresa que a gente está avaliando. Acmeco. Quanto fatura essa empresa? Vamos supor que ela fature 14 milhões. Bom, qual é o dinossauro atual? Vamos supor que o dinossauro atual que está rodando nessa empresa se chama TOTOS. Quantos usuários essa empresa tem? Vamos supor que tem 25 usuários. Agora, na hora de hospedar, tá? Essa empresa pode hospedar o sistema dinossauro nos próprios servidores internos dela ou contratar uma hospedagem em nuvem, tá? E aí vem até uma coisa muito importante, né? Tem gente que fala, ah não, agora tem esse sistema XYZ dinossauro agora em nuvem. Gente, esse sistema não é em nuvem, ele só é o mesmo sistema dinossauro de 30 anos atrás, agora hospedado num servidor externo. É a única diferença. Então, essa é a nossa pergunta. Nós estamos hospedando na nuvem ou internamente, como é mais comum? Depois, normalmente, esses sistemas antiquados, você faz uma aquisição de licença de uso. Então, a partir daí, você passa a ter uma licença de uso perene, você paga só uma manutenção por mês. Agora, em alguns casos, a empresa não investe na aquisição de licença de uso e paga um aluguel mensal dessa licença de uso. Então, você vai selecionar qual das duas opções aqui. Depois, você também vai falar quanto por cento desses usuários precisam ter acesso externo. Por exemplo, a empresa de contabilidade acessa externamente muitas vezes o software. Às vezes a sua área de vendas precisa de usuários externos para imputar pedidos. Então, qual percentual desses 25 usuários que a gente colocou precisa de acesso externo, tá bom? Agora vamos lá, iniciando a comparação. Nós temos aqui 4 categorias principais. A primeira delas é o software de gestão em si e sua manutenção, ou seja, a manutenção e o suporte mensal, além do licenciamento de uso. O segundo grupo de custos é a infraestrutura necessária a você rodar esse sistema dinossauro, seja ele em servidores internos ou hospedando externamente na nuvem. Depois, esses sistemas eles requerem também uma equipe de TI para manter as coisas funcionando, esteja novamente hospedado internamente ou externamente na nuvem, e também requerem serviços consultivos. Então são essas 4 categorias que determinam todos os custos envolvidos em ser proprietário, em manter um software dentro de uma determinada empresa. Vamos lá. O primeiro é a licença do homem. Esse daqui eu diria que é o mais simples de todos, né? Por quê? Porque você tem um valor pago por mês que inclui absolutamente tudo: suporte, atualização, hospedagem, não tem limites de usuários, não tem limites de notas fiscais, não tem limites de boletos, não tem limite de espaço em disco, ou seja, não tem pegadinha. É um valor mensal que varia conforme o porte, o enquadramento fiscal e o faturamento da empresa. Se você quiser saber, é muito fácil, ó. Aqui nesse link você já vai abrir o browser na página da OMI, né? E aqui nós temos essa opção de preços. O que você vai ter que falar? Sua empresa é simples nacional? É lucro presumido ou lucro real? Vamos supor que seja lucro presumido ou real. Então, dependendo do faturamento, vai ter um valor mensal que inclui absolutamente tudo, de forma simples e transparente. Como fatura 14 milhões, eu peguei esse aqui até 15 milhões, 1.499, e é
o valor que nós vamos digitar aqui no Excel, 1.499, ou seja, com o OMI você vai gastar 18 mil reais por ano praticamente para uma empresa que fatura 14 milhões por ano. Agora, vamos analisar o ERP Dinossauro. Para ele, normalmente você paga um valor de mensalidade de suporte e atualização, também comumente chamado de manutenção do software, que tem um valor por usuário por mês. E aqui a gente calcula o valor anual, porque nós multiplicamos pela quantidade de usuários e por 12 para chegar no valor anual. Se você não possui a licença perene, aí você vai ter que informar qual o valor que você paga também de aluguel, porque normalmente é um valor adicional à manutenção, o valor de aluguel. Vamos seguir agora para infraestrutura. Primeira coisa, para rodar o ERP Dinossauro, você precisa de servidores, muitos servidores. Servidor de banco de dados, servidor de testes, servidor de homologação, servidor de produção, e esses servidores, eles têm uma depreciação anual. Normalmente, um conjunto de hardware, ele se deprecia entre 4 e 5 anos. Isso quer dizer o quê? Se você comprou um hardware, você vende ele depois de 2 anos, normalmente você vai obter, no máximo, a metade do seu investimento de volta. Isso quer dizer o quê? É que a cada ano você perde entre 1/5 e 1/4 do valor, vai para o lixo como depreciação. É uma despesa de depreciação. Então, somando o valor de aquisição de todos esses servidores, você vai colocar aqui qual o valor de depreciação anual, ou seja, quanto que o seu hardware desvaloriza, perde de valor só por você mantê-lo rodando. Então você vai colocar aqui um valor estimado normalmente pela contabilidade disso. Vamos chutar aqui 25 mil reais por ano. Se você usar a hospedagem em cloud, você vai falar quanto você paga pela hospedagem em nuvem, porque é isso mesmo, gente. Normalmente é um valor independente da manutenção, um valor independente do aluguel, tem mais um valor da hospedagem em nuvem. E se você vier aqui falar que você hospeda em nuvem, você vai ver que ele desconsidera uma série de valores e passa a considerar o valor da hospedagem e também o valor de licenças que você, porventura, vai necessitar para rodar esse software. Seguindo aqui ainda com a infraestrutura, você também vai precisar de um servidor de banco de dados. E esse banco de dados também tem uma manutenção anual, seja ele Microsoft SQL Server, seja ele Oracle, seja ele IBM DB2, normalmente ele tem um custo anual. Então você vai colocar qual é o valor anual que você gasta de manutenção, de atualização desse software de banco de dados. Depois, para acessar externamente, você vai precisar de licenças de terminal server e de softwares específicos para isso daí, que também vão ter um custo por usuário e por mês. Nós vamos calcular em função da quantidade de usuários com acesso externo. Isso só faz sentido se você está hospedando internamente. Aqui, por exemplo, eu deixei na hospedagem em nuvem, então ele não soma. Se eu falar que a hospedagem ela é interna, aí nós vamos passar a considerar o custo dos usuários para acesso externo também. Além disso, você vai ter que tirar backup, e o software de backup é bem complexo e tem uma licença anual também. Você vai ter que fazer monitoramento, segurança, antivírus de todo esse ambiente, e aqui vai a licença anual desses softwares adicionais também. Seguindo, você tem também a necessidade, no seu ERP Dinossauro, de manter uma equipe de TI, né? Por quê? Porque todo esse ambiente tecnológico, seja ele interno, seja ele externo, ele precisa de alguém para manter funcionando. Você precisa de alguém para tirar o backup, você precisa de alguém para verificar a segurança, precisa de alguém para habilitar o acesso externo, você precisa de alguém para manter a estabilidade e a funcionalidade desse ambiente de forma perene. Então você tem que ter o quê? Um analista de TI que vai cuidar de tudo isso. Normalmente no mercado esse analista tem um salário em torno de 4 mil reais, com mais encargos, você já vai ter aqui qual é o custo anual de manter esse analista para deixar o sistema funcionando, né,
e alimentar o dinossauro diariamente. Depois, você também vai precisar de um analista de desenvolvimento, porque toda hora tem algum ajuste, uma configuração e principalmente extração de dados, geração de relatórios. Você sempre precisa ali de um analista para estar te auxiliando a extrair o dado, a movimentar o dado, a cruzar o dado, para você conseguir montar suas planilhas e tirar resultados. Esse é um cara um pouquinho mais sofisticado, porque normalmente ele tem boas noções de programação, de codificação e de estrutura de banco de dados. Então, esse cara vai custar em torno de uns 7 mil. Com mais os encargos, você tem aqui mais um valorzinho somado no seu ERP Dinossauro. Em seguida, serviços consultivos. Quando você contrata o OMI, você vai ter que treinar os seus usuários. Legal. A gente tem um pack de treinamento com instrutores ao vivo, ilimitado para todos os seus usuários, que custa uma única parcela. Depois, nós temos um valor de implantação. Implantação quer dizer o quê? Toda a migração de dados do seu ERP Dinossauro e depois toda a configuração fiscal para ter certeza, segurança que as suas notas vão sair direito, que os seus fechamentos contábeis e os seus fechamentos fiscais vão estar todos certinhos. Isso aqui é opcional, né, da empresa que tem conhecimento para fazer isso internamente, mas normalmente empresas maiores contratam esse serviço da gente. Se você ainda estiver implantando e treinando seus usuários no ERP Dinossauro, você também pode imputar esses valores aqui para fins de comparação, mas enfim, normalmente nós estamos falando de softwares que já estão ali implantados ou mais ou menos implantados, né? A gente sabe como que é. Seguindo, no seu ERP Dinossauro, normalmente você recebe algumas atualizações de versão por ano que contém atualizações legais. São coisas que você precisa instalar de qualquer forma para você estar regular com a legislação. Isso daí ocorre entre 1 e 4 vezes por ano, né? Nós estamos colocando aqui 2 vezes ao ano e na hora que você recebe essa atualização tem que ser testada. É isso mesmo, a obrigação de você testar e ver se tem bugs na atualização e se funciona direito no seu ambiente é sua, não é do fornecedor de software. Muito diferente da OMI, onde isso já é 100% tarefa nossa. O sistema ele é um sistema nativo na nuvem, o sistema OMI, e nesse caso toda a atualização de versão é feita pela gente sem custo adicional algum. Só que no seu ERP Dinossauro você vai ter que contratar esse serviço consultivo, normalmente do fornecedor do software, e isso leva mais ou menos entre 80 e 200 horas. Eu chutei aqui 120 horas por atualização, a R$ 220 por hora. Você fazendo isso apenas 2 vezes por ano, está aqui o seu custo adicional. No OMI, obviamente, não existe esse custo adicional. Agora, lembrando também que esses valores de treinamento e implantação no OMI, eles ocorrem só no primeiro ano, né? Depois não tem mais. Por isso que na hora de comparar o custo entre os dois produtos, a gente tem uma distinção para o primeiro ano e uma distinção para os anos seguintes. Então, olha só, no seu ERP Dinossauro, com tudo isso que a gente colocou, para ser proprietário desse software, você vai gastar R$ 416 mil por ano. Tá? Então, esse é o grande engano. Às vezes você fala, não, eu estou pagando só R$ 250 de manutenção por usuário por mês. Não, quando você põe tudo na ponta do lápis, você vai ver que você está gastando, na verdade, quase R$ 500 mil para manter esse software funcionando. Enquanto no OMI você implanta e paga o software por um ano inteiro por R$ 41 mil, ou seja, por 10% do que você gastaria com o seu ERP Dinossauro. Agora, nos anos seguintes, isso fica até mais distante. Por quê? Porque o preço do ERP Dinossauro se mantém, porém o do OMI não tem mais implantação e treinamento, é só o valor da mensalidade e mais nada. Por quê? Porque no OMI, olha aqui, está tudo incluso. Você não vai ter que gastar absolutamente mais nada. Então, nós estamos falando que isso daí cai para uma diferença onde o custo OMI comparação com o ERP Dinossauro é de apenas 4,32%. Ou seja, nós estamos falando aqui
que essa empresa que fatura 14 milhões, ela deixa praticamente 3% do seu faturamento bruto anual como custo de software. Isso indo para o homem, isso cai para 0,13. Então tá aí, pessoal. Essa é a nossa planilha para calcular a diferença de custo entre um ERP dinossauro que tem implantado lá na empresa e uma plataforma moderna e jovem como a OMI. Espero que você tenha gostado e deixe o seu feedback para a gente.